Bom dia, né? Mais uma aula nossa de educação religiosa com o tema, né? Crer para ver. E é um tema que nos faz refletir, né? Como está a nossa fé, como se encontra, né? A fé de cada um, independente de religião, tá? Então, cremos em muita coisa, né? Sem nunca tê-la visto, né? Cremos, por exemplo, que a Terra que gira em torno do Sol, apesar de parecer o contrário, né? Cremos em tantas histórias contadas, né? Aqui, né? Onde vivemos, aqui na Terra. Cremos na evolução da espécie, cremos que a vida, né, surgiu na água, né? Cremos nos átomos com seus elétrons e prótons, né, e nêutrons também. E os nossos olhos, né, não são o único meio de adquirir conhecimento. Nós podemos conhecer também pelos outros sentidos, né, e pela inteligência. Podemos saber das coisas ouvindo o outro, né? Podemos aprender pelo nosso coração, né? Como diz um grande sábio francês, Blaise Pascal. Depois vocês podem pesquisar sobre ele. O coração tem razões que a própria razão desconhece, né? E também tem outro, o essencial, é invisível aos olhos, né? Só se vê bem o coração, né? Diz aí o escritor Said, né? A fé também não depende, né, da visão. Não cremos porque vemos, cremos porque Deus se revelou em sua obra, nas escrituras sagradas, né? E em seu Filho, Jesus Cristo. Cremos porque Deus nos preparou para isso, né? Cremos porque Deus nos ama, né? E tem uma das passagens em Mateus, capítulo 17, aí versos 20, tá? Fala assim: Jesus respondeu, né? É porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé, né, do tamanho da semente de mostarda, né, vocês podem, né, fazer, né, qualquer coisa, né? É você ter fé, é você acreditar, é você permanecer em oração, né? E ainda também, né, sobre o versículo, ele retrata, né, nós, né, duvidando o pouco da fé, né, duvidando da nossa fé, né, os discípulos, eles estão anunciando, tá, o trabalho, né, que é levar a palavra de Deus, continuar levando a obra, né, e eles, né, falham na primeira tentativa e o motivo é a falta de fé, não acreditam, né, no poder de Deus e que se expressa através da ação concreta deles, né? Eles, né, consideram impossível, né, a, a ler o momento, né? É capaz de acreditar, nós somos capazes de acreditar mais nos homens ou em si mesmo do que em Deus, e nós precisamos ter fé e confiar, né, em Deus. E para isso, né, é oração, né? Oração constante, oração no nosso dia a dia, né? Se eu, né, não vou conseguir ter fé sem orar, sem acreditar na palavra de Deus. Tem uma outra passagem bíblica, né, que eu irei falar um pouco para vocês, né, encontra-se em João 20, vocês podem até pegar em casa a Bíblia, do 24 a 29, diz assim: Depois que Jesus foi crucificado, os apóstolos, eles refugiram-se em um local, né, com medo dos chefes dos judeus. E no fim do dia em que ressuscitou, né, em que Jesus ressuscitou, em que ele apareceu,
diante, né, deles, Jesus disse: a paz esteja com vocês. E os discípulos ficaram, né, ali espantados e cheios de medos, né? Eles não acreditavam que ali estivesse o mestre, né, em pessoa, né? E ele disse: por que vocês estão com medo, né? E duvidam, né? E disse: vejam minhas mãos, os meus pés, né? Sou eu mesmo. E Tomé, né? Ele não estava com os outros discípulos no momento, né, da aparição de Jesus. Quando ele chegou, né, eles contaram, né? Tomé, nós vimos o Senhor, né? E ele disse: não acredito, né? E só acredito, né? Ele disse vendo, né, as mãos, né, as marcas dos pregos, né? E foi o que ele disse, né? E, e aí, né, ele disse que só acreditava quando colocasse os dedos dele nas mãos de Jesus, né, para observar, né, a lança que foi transpassada. E passando-se alguns dias, os discípulos encontraram-se em outro local. E dessa vez, né, Tomé estava presente. Jesus voltou, apareceu. Tomé, veja as minhas mãos, né? Põe aqui o dedo, né? E acrescentou, né? Tenha fé, Tomé, não seja um incrédulo, né? Tomé ali se emocionou, né? Ali diante do Senhor e no momento exclamou: meu Senhor e meu Deus, né? E aí Jesus disse: você acreditou, Tomé, né? E aí ele diz: felizes aqueles que crê sem ver. Façam uma reflexão, tá? Referente a esse momento.